E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, a gente vai dar continuidade aí nas nossas aulas, né? E bom, a gente vai falar aí é, uma revisãozinha, digamos assim, aí para nossa prova, né? Lembrando que a nossa prova irá contemplar aí os conteúdos da unidade 4, 5 e 6. A gente está falando aí então da Grécia Antiga, do período cultural, né, da Grécia e também do período helenístico da Macedônia. Então a gente vai fazer um resumo aí de tudo, né? É, vou falar para vocês aí todos os pontos chaves aí desse período. Então a gente vai falar aí do período pré-homérico, do período homérico, do período clássico, do período arcaico, perdão, do período clássico e do período helenístico, né? Então aí são esses períodos aí que nós iremos usar. Bom, no período helenístico a gente está falando aí já de uma Grécia tomada pelos macedônicos, né? Ou macedônios, independente. E aí já é um período aí um pouco diferente aí da Grécia habitual. Então esses quatro tópicos aí, né? Período homérico, pré-homérico, homérico, arcaico e clássico, então eles vão aí marcar pra gente essa fase aí, né, essa fase não, esse ápice aí da cultura grega aí na história, ok? Então a gente começa tudo lá no século 20 a.C., né, que já lá no período homérico, e a gente vai chegar aí até o século 4 a.C., com o período clássico, com o fim do período clássico. Bom, então vamos começar? O período pré-homérico, então, ele é o primeiro a primeira fase aí, né, da Grécia Antiga e, bom, ele ocorre entre mais ou menos aí 2000 a.C. até mais ou menos 1200 a.C., ok? Bom, novamente falando, né, a periodização, né, o período dividido ali da Grécia, né, então a gente vai ter ali os quatro períodos, onde são eles: período pré-homérico, que ele vai estar aí do século 20 ao século 12 a.C., o período homérico, que é do século 12 até o século 8 a.C., o período arcaico, então, que ele vai ser aí do século 8 até o século 6 a.C., e o período clássico, que é do século 5 até o século 4 a.C. Algumas características, então, aí do período pré-homérico que esse período ele se originou no desenvolvimento da civilização grega, né? E desse começo, né, do surgimento aí das sociedades, das tribos se juntando e fazendo ali uma região mais povoada, né? Então, essa civilização grega aí, ela é constituída então pela miscigenação, né, de diversos povos da antiguidade que invadiam essa região. Então são esses povos aí, por exemplo, a gente tem os cretenses, né, os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios. Isso daí tá tudo no slide que eu mandei para vocês já, tá? E eu vou reenviá-los para vocês, para quem perdeu alguma coisa, ter o acesso novamente. Bom, e tudo isso vai corresponder à fase inicial do povoamento da Grécia, né? Então, assim, com a influência cultural desses povos, vão surgir aí também a cultura grega, né? Já que eles estão se tornando um povo ali unido na mesma região, eles vão estabelecer aí uma cultura grega. E num período de quase 100 anos, ela é marcada essencialmente aí de invasões de diversos povos indo-europeus, os arianos no caso. Inicialmente, esses povos aí foram conquistando áreas próximas aí ao sul da Península Balcânica, né? E entre os mares do Jônico, Mediterrâneo e Egeu. Nesse período aí acontece então a primeira diáspora, ou seja, a primeira dispersão da população grega em diversas partes. Eu vou colocar aqui para vocês o,
aí, para vocês terem a cronologia aí. Então, esse primeiro período aí foi a formação dos povos, né, e a dispersão deles também. Então, os aqueus foram os primeiros a chegar e dominar parte dos povos que habitavam essas regiões, e fundando aí então a cidade de Micenas, que é um importante centro político, econômico e cultural da época. Além de Micenas, a gente tinha Argos e Tirinto, que tiveram um papel muito é, preponderante na história, né? E os aqueus representavam uma civilização muito belicosa, né? Que aos poucos foi conquistando diversos locais. Assim que conquistaram então a ilha de Creta, invadindo a cidade de Knossos e derrotaram a cidade de Troia, a gente já falou sobre essa questão aí de Troia, né? É, por esse motivo aí, a civilização que se desenvolve durante esse período é denominada aí de civilização creto-micênica, com a união então cultural dos cretenses, né, e dos aqueus. E com a chegada de outros povos, a civilização desenvolvida pelos aqueus se miscigenou com a dos jônios e dos eólios, mas mantendo aí uma relação pacífica. E mais tarde, então, quando os dórios aparecem, né, que também tinham uma tradição militar aí, e que tinham técnicas do metal, eles acabam invadindo e destruindo as cidades da região de Elade, né, na parte continental da Grécia. E esse fato ele acaba gerando aí o que fica conhecido como a primeira diáspora, né, que é a migração desses diversos povos, pondo, enfim, então, o período pré-homérico, né, e dando início aí ao período homérico. Isso vai favorecer a formação de várias colônias gregas em diversas regiões, ok? Então, partindo para o período homérico, que é o segundo ali que a gente está vendo, que é a formação dos gêneros, a base familiar, a Ilíada e a Odisseia. Então, eles vão corresponder aí ao segundo período, né, de desenvolvimento da civilização grega, e ela vai ocorrer aí após o período pré-homérico, entre os anos aí de 1150 a.C. a 800 a.C. O nome dado a essa fase está relacionado diretamente, né, ao Homero, né, que era um poeta grego e considerado aí o primeiro historiador, né, do mundo, né? E o Homero ele escreveu dois livros importantíssimos, dois poemas épicos, né? E um deles é a Ilíada e o outro é a Odisseia. Esses poemas épicos, eles ainda são até hoje muito famosos, né? Justamente pela questão do épico. A gente não tem, se formos analisar aí, são os livros mais antigos que nós temos contato, né? E a questão dele ser ainda até hoje um livro muito vendido, ele ser o épico, né? Então a gente não sabe se haverá livros dessa cultura épica ainda no futuro, né? Não a Ilíada e a Odisseia, mas livros da atualidade ou mais próximo do que a gente tem aí da atualidade, se eles seriam considerados livros épicos dessa história tão que passa de geração em geração. Bom, no período helenístico, então, como a gente estava falando ali agora há pouco, a gente vai ter aí a invasão dos dórios, né, nas regiões gregas, e a sociedade acaba aí sofrendo um período anterior à diáspora grega, né? E visto que a maneira violenta que eles tomaram de destruir as cidades de Elade na Grécia, né? Então, após esse evento, que pôs aí um fim no período pré-homérico, a sociedade grega passa por uma fase de reestruturação. Eles começam aí a modificar os seus estilos de vida, né, de sociedade e assim por diante. Eis então que nós teremos aí o nosso querido período homérico. Assim, das diversas colônias gregas, então, que são fundadas e surgem os genos, que é uma base, né, uma organização base social, familiar, né, de desenvolvimento desse período. Entre outras palavras, essa fase marca a substituição da cultura micênica pela gentílica, que são as dos genos. As principais características desses genos, então, é que eles eram um sistema fechado, autônomo e autossuficiente. Eles tinham independência econômica, então cada gênero eles poderiam aí ter a sua liberdade econômica, né? Eles não dependiam de mais ninguém. De forma então que também a gente vai ver aí um trabalho coletivo, né?
que ele era realizado pelos membros da mesma família. Eles eram comandados por um cara chamado Pater, que era o famoso chefe, né, a autoridade máxima dessa organização que possui autoridade política, militar e religiosa. Esse Pater, o nome já nos remete a uma coisa bem familiar, né? O famoso Peter Parker. Não, tô brincando, gente. Remete à questão de pai. Então era o pai da família, o chefe da família que comandava todos os trabalhos ali dessa família. Então, assim, os gênos eram sociedades aí patriarcais, né? Patriarcais remete de novo a pais, né? Cujos membros compartilhavam de laços consanguíneos, ok? Beleza, então vamos dar uma pausa, colocar isso na cabeça. Pera aí. Então, pessoal, continuando então essa linha aí dos genos, né? Do patriarca e do pater e assim por diante, a gente vai surgir uma palavra aí que a gente vai ver até os dias atuais, que é a questão do patriarcado, mas a gente não vai entrar nesse momento, tá? A gente vai entrar nisso no momento posterior aí, nos anos seguintes, onde a gente vai debater e discutir sobre essas nomenclaturas que vão aí aparecendo derivadas das palavras antigas gregas, ok? Bom, continuando então, a gente tem aí os genos. Os bens eles eram comuns a todos os habitantes, ou seja, era uma sociedade com uma base igualitária, né? Então tudo seria no mesmo patamar, todos teriam a mesma quantidade, assim por diante. Além disso, então, os membros, né, os chamados gens, eles cultivam as terras e criam os animais para o sustento de todos. Então, a gente não vai ter aí um parâmetro, né, uma coisa assim de um querer mais do que o outro. Nesse momento é todo mundo igual, todo mundo na mesma faixa, todo mundo com a mesma característica, digamos assim, né? Bom, então a gente tem aí então todo essa estrutura, né, esse processo acontecendo ali. Enfim. No entanto, então, a gente vai ter um sistema de organização econômica e social que entrou em decadência, né? Afinal, as pessoas têm aí certas ambições e elas vão crescendo de acordo com o tempo. Um gênero se desenvolve mais que o outro, um gênero começa a comercializar com o outro, uma coisa que falta. E esse sistema ele acaba entrando em declínio, né? Em decadência, e aí vai surgir a segunda diáspora grega. Então, a destruturação das comunidades gentílicas ela ocorre porque a população foi crescendo também, né? Quando ele mais cresce, mais precisa de alimentos e entre outros fatores. E eles vão querendo melhorias de vida, obviamente, afinal, viver naquela questão ali, naquele âmbito não estava legal. Então, eles precisavam aí mudar de áreas, né? E além também, como eu disse já no passar do tempo, né? A gente vai perceber aí que a falta de alimentos ela vai ser muito recorrente, afinal são muitas pessoas para se alimentar e é uma produção muito pequena, né? E da mesma forma que aconteceu a primeira diáspora grega, ou seja, que surgiu aí a fundação de diversas colônias, no período homérico isso também foi um fator aí, né? Que acabou proporcionando aí com a dispersão desses diversos povos, dando origem a importantes cidades-estados. Exemplo delas aí são Bizâncio, Marsella, Nápoles, Siracusa, dentre outras. E são cidades aí que a gente já escuta esses nomes até hoje, né? Então, para vocês verem a dimensão do tempo que elas têm. E além disso, né, a decadência dos gêneros, ele vai possibilitar aí uma fragmentação social e econômica, né? Tendo em conta que a proximidade aí com os chefes dessas organizações, que por fim, né, levou a uma nova estrutura social dividida entre eupátridas, que são os bem-nascidos, os georgóis, que são os agricultores, né, e os tetas, que está com a TH, e depois o TA normal, tetas, que são os marginais, que vivem às margens da sociedade. Surge, portanto, então, as classes sociais e a propriedade privada na Grécia Antiga. Então, agora essa terra é minha, ela não é mais nossa, então é minha. Então, você que lute, coleguinha. Enfim,
Pondo então um fim no período homérico e dando início aí, então ao período arcaico. Já no período arcaico, então, ele vai de 800 a.C. até 500 a.C., mais ou menos. E ele vai corresponder, então, aí ao terceiro período histórico da Grécia Antiga, logo após o período homérico. Essa época, então, ela vai ter aí diversas mudanças políticas, né, econômicas, e vai ter aí a consolidação, então, das cidades-estados, né, das quais vão se destacar duas, que é Atenas e Esparta. Então, a gente já está falando aí de uma cidade-estado, a gente está falando aí de uma cidade que ela vai ter total autonomia. Então, cada cidade-estado tem aí sua cultura, sua religião, sua economia, sua política. Embora a religião seja uma coisa comum, acreditar em todos os deuses, mas os deuses da cidade, os protetores da cidade, eles vão ser específicos dessa cidade. Então, por exemplo, em Esparta a gente vai ter ali o Ares, né? Em Atenas, a própria Atena. Em Olímpia a gente vai ter os Zeus. Então, assim por diante, a gente vai ter várias cidades aí com deuses protetores, né? E cada deus protetor, obviamente, vai ser o fundador da cidade, digamos assim. Bom, nesse período também, né, nessa caracterização do período arcaico, a gente vai ver aí a criação da moeda, né, os primeiros dracmas, né, que foram cunhados no período arcaico. São aquelas moedas, tanto quanto estranhas, mas já no formato, né? Elas são cunhadas, então elas têm um desenho. Na moeda ateniense, né, uma das faces é o rosto de Atena e na outra é uma coruja que simboliza a sabedoria. Então aí com o fim do período homérico e o declínio das comunidades patriarcas dos genos, a expansão das cidades-estados ela dominou aí esse período da história grega e alguns estudos aí vão apontar que nesse período existiam mais de 100 cidades-estados aí na Grécia Antiga. A gente estuda duas assim pela formação da fama e tudo mais, pela criação dos filósofos, da arte, assim por diante, porque essas duas assim foram representantes aí do ápice de tudo, né? Bom, então a gente vai ter aí, por exemplo, a formação então de governos políticos diferenciados, e um desses exemplos é Atenas. Então Atenas aí começa a despontar aí a democracia, e ela também vai surgir aí com um sistema de legislações, então uma criação de leis mais bem elaboradas, essas leis aí mais bem estruturadas do que era antes, né? Lembra que a gente viu lá o código de Italião, né? O código de Hammurabi, as leis de Italião, enfim. Então aí surge o conceito de sociedade privada na sociedade grega, e na qual era comandada aí pelos proprietários da terra. Então quem tinha a terra era uma pessoa rica, além de ser uma pessoa rica, ele tinha uma questão de poder, ele tinha uma questão de sociedade privada, né, de isso é meu e não é seu, não é nosso, né, no caso. A economia desses locais, então, foi a partir desse período, então, que dos antigos genos, que foram transformados em unidades políticas maiores, e daí surge-se, então, a polis ou a cidade-estado. Então, qualquer um dos termos que você encontrar vai ser representante do mesmo. A polis representa a cidade-estado. Elas são controladas, então, por um aristocrata, que ele é proprietário das terras, em núcleos urbanos, né, e aos poucos se tornaram importantes centros comerciais do mundo grego. Cada um dessas cidades-estados possuía a sua autonomia, sua independência, das quais as maiores e mais prósperas ainda a gente vai ter Esparta e Atenas, né? Principalmente Atenas. Atenas assim, teve um desenvolvimento econômico violentíssimo, um desenvolvimento político, um desenvolvimento artístico, teatral. Tudo que for ligado à cultura, e for ligado à cultura não militar, né? Mas tudo que for ligado à cultura e for ligado à política e economia, Atenas vai ter um destaque muito grande. Atenas é uma cidade portuária, no qual vai ter uma entrada e saída muito grande de pessoas. Então, Atenas vai se desenvolver muito nesses quesitos. No campo da filosofia, matemática, história, biologia, medicina, entre outros. Naquele tempo, vale se ressaltar que a gente não tinha as divisões que nós temos hoje.
Então, para os filósofos antigos, a exemplo Aristóteles, a gente vai ver ele trabalhando em inúmeros campos de estudo, e sendo que ele era um filósofo, então ele estudou biologia, ele estudou medicina, ele estudou matemática, entre outras matérias, e ele sempre teve um destaque aí nisso, porque ele sempre foi um estudioso. E bom, a lógica do filósofo é essa, né? A filosofia é o amor ao saber, então esse daí não tem nem o que falar desse amor ao saber. Bom, antes de tudo isso, então, a economia ela era agropastoril, né, o que predomina aí o período anterior, e o comércio passa a ser uma das mais importantes fontes econômicas. Então a gente vai ver aí Atenas fazendo esse comércio, então Atenas vai estar à frente de tudo. Com a população aumentada e as terras cultiváveis disponíveis eram limitadas, as cidades gregas fundam colônias ao longo do mar Mediterrâneo. Então aí as cidades gregas eles vão ter várias colônias para poder se manter, né? Porque já estava bem grande. A respeito da polis, por exemplo, que a gente estava falando, essas polis então elas são estados gregas, né? Da Grécia Antiga, as quais foram fundamentais para esse desenvolvimento da cultura grega no final do período homérico e no período arcaico e no período clássico. Como eu já disse, mas vale a pena o reforço. Atenas e Esparta merecem um certo destaque, porque foram as mais importantes nesse período. O termo polis, então, em grego, ela significa cidade, e algumas polis gregas elas representam a base de desenvolvimento do conceito da cidade na qual conhecemos hoje. Então a gente vai ver aí a polis surgindo no período pós-Genos, né? Então ela vai suprir essa parte do Genos, ser uma cidade-estado, né? E bom, continuando no período arcaico, a gente também tem aí a cultura, a filosofia, como o prof estava falando, que nessa fase a arte grega ela atinge seu apogeu, seu máximo, seu ápice da cultura, né? Do máximo da sua representação artística. Então a gente vai ter construção de templos, a gente vai ter expansão da pintura, da escultura, do artesanato. Templo, vai ter templos pra caramba. Trata-se então de um período crucial para a filosofia também, pois os autores deixam de buscar explicações em mitos e usar a razão para entender o mundo. Então estão passando aí dessa fase de acreditar em mitos e acreditar na razão, no que eles podem ver, no que eles podem sentir, e não mais naquele campo mitológico. Mesmo assim, a religião ainda ela era presente, né? Falando de religião presente, a gente vai ter aí no período arcaico, então, o apogeu da consulta aos deuses também. A gente está falando de dois grupos, né? Os filósofos com a razão, mas as pessoas aí com as consultas aos deuses, especialmente através dos oráculos. O mais conhecido oráculo era o oráculo de Delfos, se vocês quiserem dar uma pesquisada aí, é bem interessante, onde as pessoas de todas as condições sociais, né, e financeiras, eles acudiam para receber a mensagem ditas pelos pitonistas e do próprio deus Apolo, né? Então o Apolo aí também agora se torna um dos deuses mais cultuados de toda a Grécia. Apolo não tinha nem tanto assim vigor, digamos assim, não tinha tanta magnitude quanto a gente imagina que teria, né? Porque tinha o Zeus, que é o deus dos deuses, Poseidon, mas o Apolo ele chega muito próximo de ser um deus tão cultuado quanto os Zeus. Então, Apolo ele tem um destaque muito grande. Os Jogos Olímpicos, por exemplo, eles vão surgir aí nesse período arcaico, e além de reunir competidores de diversas partes, ele era declarada uma trégua entre todos os conflitos em curso, e quando existiam essas Olimpíadas, elas aconteciam de 4 em 4 anos, e o detalhe que a gente já comentou é que, não é um detalhe tão interessante, mas é interessante até para a gente analisar como que era a cabecinha desse povo naquela época. A maioria dos esportes eles praticavam aí despidos, né? Então, pela valorização do corpo humano, pela proximidade que eles chegavam aí aos deuses, né? Bom, então a gente vai agora para o penúltimo período, que é o período clássico, e depois a gente finaliza aí com o período helenístico. Então, vamos começar aí com o período clássico. Enfim, o período clássico, então, corresponde aí aos séculos 6 e 4 a.C., né?
e é um dos períodos pelos quais se divide a Grécia Antiga, né? Então a gente já viu lá os períodos anteriores e agora a gente vai ver aí o período clássico, onde teremos o ápice ateniense. Um dos motivos para isso acontecer é o apogeu da filosofia grega. Então, ó, olha para vocês terem a noção de uma coisa importantíssima. A gente está falando do ápice ateniense e esse ápice não é só um ápice intelectual, é um ápice aí econômico também. E tudo isso graças aos filósofos gregos, ok? Bom, então eles vão tratar aí de uma importante fase para a Grécia, né? Que foi marcada aí pelas disputas do domínio mediante duas guerras. Uma dessas guerras, então, ela acontece aí no início e teve o nome de Guerras Médicas, em que os gregos vencem essas guerras. E a outra acontece no fim e teve o nome de Guerra do Peloponeso, em que os espartanos venceram os atenienses, né? E pelo fato do domínio estar ora na mão de um povo, ora na mão de outro, o período clássico também é conhecido como o período das hegemonias. Então tinha uma hegemonia de um povo e depois de outro, ok? Sobre os conflitos, então, a gente vai ter as guerras médicas, né, a primeira, cujo início ele ocorre mais ou menos por volta de 490, e a segunda ela vai acontecer aí por volta de 470 a.C. São duas. Elas vão conferir, então, a hegemonia aos gregos, né, que ao sair vitoriosos, aí, apesar de ser em menor número, passam a dominar o comércio do Mar Egeu, que antes, então, era dominado pelo poderoso Império Persa. Assim, né, nessa época, a civilização grega aí vive o seu apogeu. Já nas guerras do Peloponeso, a gente vai ter aí, por sua vez, uma duração aí de 27 anos, com início em 431 a.C., e ela vai resultar aí no declínio do exemplar, né, da civilização grega. Nessa luta, então, foi um conflito interno entre Esparta e Atenas e Esparta. Foi criada a Liga de Delos, né, para proteger os gregos dos persas e acabava beneficiando Atenas em detrimento das outras cidades gregas. Dessa forma, Esparta cria a Liga do Peloponeso, tendo como objetivo alcançar a superioridade na Grécia e a vence, né? O regime político passa de democrático para autoritário e começa assim, então aí a queda dos gregos, que anos depois é invadido pelos macedônios. Já na filosofia clássica, então, antes da gente ir para o helenístico, no período em que a cidade de Atenas ela alcança o imperialismo, um segmento da criação da Liga de Delos, Atenas prende inúmeros militares que passam a trabalhar para eles de forma escrava. Então aqui que vai resultar o famoso termo, né, o tempo livre para os cidadãos atenienses. Então os cidadãos atenienses agora eles vão ter tempo livre para poder pensar mais do que nunca. Então os atenienses eles passaram a se dedicar à política, que era discutida em público, na polis, né? Todavia ainda, com o passar do tempo, não era somente de política que se tratava, mas dos assuntos que iam sendo discutidos passavam, pensados, investigados. Progressivamente, do uso do raciocínio decorreu a transição do pensamento mítico para o pensamento racional, surgindo assim então a filosofia que deu origem a todas as ciências. A criação da polis foi fundamental aí para o desenvolvimento da Grécia, né? Já na cultura, a gente vai ver aí um período clássico, foi salutar aí um campo das artes, quando a escultura, bem como a arquitetura, passaram pela sua fase mais abundante, então tinha muito dinheiro para fazer essas coisas. Mas como a gente viu ali a questão do período helenístico, ou helenismo, foi então aí uma época da história compreendida entre os séculos 3 e 2 a.C., no qual os gregos estiveram sob o domínio do Império Macedônio. Então foi de tão grande influência grega que após a queda do Império, a cultura helenística continuou predominando em todos os territórios anteriormente por eles dominados. Então, entre o século II e o século I a.C., os reinos helenísticos foram aos poucos sendo conquistados pelos romanos, mas mesmo assim essa cultura
vai permanecer. Então, os romanos eles aderem a essa cultura helenística, né? Inclusive os próprios deuses gregos são utilizados aí na cultura romana, no panteão romano. Porque para eles tinham uma teoria muito bacana que era quanto mais melhor. O Império Macedônico, então, os macedônios eles habitavam em uma região situada ao norte da Grécia, né? E durante muito tempo esses povos aí, eles eram chamados de bárbaros pelos habitantes da Elade, a região da Grécia Central e do Norte, né? Cujos habitantes eram chamados de helenos. Então, aí vocês veem a questão do helenismo, né? Ainda que como eles fossem de origem indo-europeia. Em 338 a.C., os gregos foram derrotados na Batalha de Queroneia pelas forças macedônicas, que em pouco tempo também dominariam toda a Grécia. 336 a.C., o imperador Felipe II é assassinado, então quem assume o trono é seu filho, o Alexandre Magno, também conhecido como Alexandre o Grande, que durante 10 anos do seu reinado, de 333 a 323, ele vai conquistar a extensa região, formando o maior império até então conhecido. O império do Alexandre era tão grande que se estendia do Egito, a Mesopotâmia, a Síria, a Pérsia e a Índia, entre outros locais na qual ele ele conquistou, né? Adotando o grego, então, como uma língua comum, porque eles adoravam, né, a cultura grega, inicia aí um processo de interpretação cultural onde algumas instituições permaneceram próximas ao padrão do grego, né, dos gregos, e em outras prevaleceram os elementos orientais. E como essa civilização era mista, se dá o nome, então, de período helenístico. Depois da morte do Alexandre, sem deixar herdeiro, o império foi dividido entre seus generais, formando então 3 grandes reinos: o do Ptolomeu, o do Cassandro e do Seleuco. E assim foram surgindo algumas dinastias desses soberanos absolutos, né, mas elas se enfraquecem com o tempo. A civilização helenística ela foi resultado de fusão de diversas sociedades, principalmente da grega, persa e egípcia, e a grande obra do Alexandre, né, no plural cultural, sobreviveu à sua morte, né, então ela continuou ali mesmo após sua morte. Nessa cultura helenística, né, a gente vai ver aí os elementos gregos acabando se fundindo com as culturas locais. Esse processo, então, do helenismo é a mescla entre a cultura grega e a cultura de outros povos, né? Os helenos, então, eles desenvolvem ainda mais a pintura e a escultura, onde retratavam a perfeição da natureza e do movimento do corpo humano. No Oriente Médio, os principais centros da cultura helenística foram Alexandria, Pérgamo, a ilha de Rhodes, no Mar Egeu, e com palácios em mármores, ruas amplas, escolas, bibliotecas, teatros, academias, museus e até institutos de pesquisa, né? A arquitetura, então, né, era a riqueza, né, pelo porte e tudo mais. O altar de Zeus, lá em Pérgamo, por exemplo, que foi construído e encontra-se hoje no Museu de Berlim. Na filosofia helenística, vamos destacar 3 pontos importantes. O pensamento filosófico helenístico, então, ele vai passar aí por 2 correntes, né? E das 2 correntes teremos uma terceira aí que vai surgir depois para causar a discórdia entre tudo. Inclusive, eles tinham uma deusa chamada Discórdia, que era a meta dela era causar discórdia. O primeiro movimento, então, é o estoicismo, né, na qual se acentuava a firmeza do espírito, a indiferença à dor, a submissão à ordem natural das coisas e a independência em relação aos bens materiais. A segunda seria o epicurismo, né, na qual aconselhava-se a busca pela felicidade, e essa felicidade era alcançada pelos prazeres de vida, né, o prazer de poder comer uma comida que você gosta, o prazer de beber água, e assim por diante. Depois a gente vai fazer um vidinho aí sobre esses tópicos. E também temos o cinismo, que é o total desprezo, tanto pelos bens materiais, quanto pelos prazeres da vida. Então ele simplesmente tô nem aí. Enfim. Pessoal, essa é a aulinha de hoje, é uma revisãozinha meio corrida de tudo. Qualquer dúvida, manda mensagem pro prof, tá? Estou aí à disposição de vocês. Beijinho no coração.
Prof tá com saudade de vocês, tá? Tchau, tchau.